Shalom, queridos, graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje nós vamos estar meditando em Tiago, capítulo 4, versículo por versículo. Fique conosco até o final, eu creio que você vai ter um entendimento melhor da palavra de Deus e compreender aquilo que a palavra do Senhor nos fala em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, o verso 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Aqui em Tiago 4, verso 1, Tiago vai começar abordando aqui sobre a origem, da onde é que surgem os conflitos, as brigas entre as pessoas. E ele vai dizer que essas brigas que existem entre as pessoas, esses conflitos, são por causa dos maus desejos que guerreiam dentro de cada um de nós. Então, dentro de nós existem maus desejos que estão constantemente guerreando. E aí, por isso que vem essas brigas, essas guerras, essas contendas. Que desejos são esses, bispo? Egoísmo, cobiça. Então, tudo isso aí é raiz de briga, de contenda. E está dentro da gente, sabe? O mal, que Jesus diz, o mal está dentro de nós. Os maus pensamentos, o mal, ele vem do coração. Então, vem da gente mesmo. Muita gente fica culpando o outro, que isso, que aquilo outro. Mas Tiago está dizendo que as brigas que há entre nós, ela vem dos maus sentimentos, os maus desejos que há dentro de cada um de nós. Aqui no verso 2, Tiago vai dizer o seguinte: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Aqui no versículo 2, é forte isso aqui, viu? Tiago vai mostrar que a intensidade dos desejos humanos, falando que a gente sempre quer as coisas, e muitas vezes ardentemente, a gente quer conseguir as coisas, e a gente muitas vezes está disposto a fazer qualquer coisa para obter aquilo que a gente quer. Tiago disse que muitas vezes a pessoa, para conseguir aquilo que ela quer, ela até mata outras pessoas, é isso que ele está dizendo. Para conseguir o que você quer, você até mata, você até destrói outras pessoas. E ele vai mostrar aqui que isso tudo por causa de quê? De insatisfação, do egoísmo. Tiago vai ressaltar que muitas vezes nós não recebemos o que nós queremos porque nós não buscamos a Deus em oração. E aí muitas vezes queremos agir na força do braço, queremos agir na nossa vontade, eu quero, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. E Tiago está dizendo, isso tudo aí é porque vocês não oram, porque vocês não buscam a Deus em oração, porque vocês não pedem a Deus, vocês querem do seu jeito, e aí no seu jeito você até mata, você faz o mal pro próximo, porque você quer. E ele está dizendo que se a gente buscasse a Deus, orassem a Deus, a gente iria conseguir. Ele fala, vocês não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. O verso 3 ele vai dizer, e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então aqui no verso 3 Tiago vai dizer, porque no verso 2 ele diz que a gente pedir a Deus, Deus vai nos dar as coisas. Aí já no verso 3 ele vai dizer que muitas vezes aquelas pessoas que pedem e não recebem, falam assim, por que Deus não me deu? Se a Bíblia diz que eu tenho que pedir, por que Deus não me dá? Tiago está dizendo, vocês pedem e não recebem porque a motivação de vocês está errada. Vocês pedem para os seus próprios desejos egoístas. Vocês querem que Deus atenda a sua vontade. Então, foco, quando você for pedir algo a Deus, peça a Deus para que a vontade dele seja feita. Se você vai pedir alguma coisa, Deus fala assim, ó, Deus, se é da tua vontade, Senhor, se é para o meu bem, se o Senhor quer, faça, Senhor, assim na minha vida, me dê isso, me dê aquilo. Não para satisfazer o meu desejo. Ah, Deus, se o Senhor me der, eu vou ficar feliz. Se o Senhor me der, eu vou orar mais, eu vou te buscar mais. Não é para os meus próprios desejos. Eu tenho que buscar para fazer a vontade de Deus. Vamos para o verso 4. O verso 4, Tiago vai dizer o seguinte. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Isso aqui é muito forte. Tiago está fazendo aqui uma afirmação poderosa. Ele fala que a amizade com o mundo, com o sistema do mundo, é incompatível com a lealdade com Deus. Ele diz, aqueles que são amigos do mundo se tornam inimigos de Deus, porque não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus.
Então não tem como, meu irmão, você tem que escolher, ou é um ou é outro. Ou você serve a Deus ou você serve o sistema. Ou você decide ser amigo de Deus ou você vai ser amigo do mundo e inimigo de Deus. É o que ele diz, tem inimizade aí. Porque aquele que quiser ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Não tem como. Quer ser amigo de Deus? Você vai ser inimigo do mundo, do sistema mundano, do pecado, das coisas que esse mundo oferece por aí afora. Verso 5, Tiago vai dizer o seguinte: não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Aqui no versículo 5, Tiago vai citar aqui as Escrituras Sagradas para mostrar que o Espírito Santo está dentro de nós. E ele anseia pela nossa fidelidade. Ele anseia para que a gente tenha um compromisso para com ele. O verso 6, Tiago vai dizer o seguinte: porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. O verso 6, Tiago ressalta algo muito importante. Ele vai mostrar aqui um contraste, a diferença entre a pessoa orgulhosa e a pessoa humilde. Tiago vai dizer que Deus resiste, Deus é contra as pessoas orgulhosas, mas as pessoas humildes, elas alcançam de Deus graça. Tiago está nos incentivando aqui a sermos pessoas humildes, porque todas as pessoas humildes, Deus é bondoso para com essas pessoas. Já o orgulhoso, Deus resiste a essas pessoas. Essas pessoas não vão encontrar nada de Deus. Verso 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Aqui no versículo 7, Tiago vai dar algumas instruções. Ele vai dizer, primeiro, para a gente obedecer a Deus e enfrentar o diabo. O diabo é para ser enfrentado, meu irmão, não é para você ter medo dele, não. Ele diz, obedeça a Deus. Quando você obedece a Deus, você pode enfrentar o diabo. Agora, não vai enfrentar o diabo sem obedecer a Deus, não. Porque tem muita gente que nem obedece a Deus e quer enfrentar o diabo. Coitado de você, viu? Oh, que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque o diabo não vai ter misericórdia de você. Você que não obedece a Deus e quer enfrentar o diabo não vai ter pena de você, nem dó, não. Aí a Bíblia diz, obedeçam a Deus, obedece a Deus primeiro, aí depois você vai enfrentar o diabo. E o que vai acontecer? A Bíblia diz, e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, o inimigo vai recuar da gente. Verso 8, Tiago vai dizer o seguinte: cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Meu Deus, é forte demais aqui. No verso 8 aqui, Tiago vai usar uma linguagem simbólica. Primeiro ele vai dizer, se achegue para perto de Deus, porque quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Se achegue para perto de Deus, que quanto mais você vai buscando a Deus, mais Deus vai ficando próximo de você. Aí ele fala aqui, ó, que a gente deve lavar as mãos. Essa purificação das mãos é as nossas ações. A gente deve purificar as nossas ações. Aí ele diz, lavem as mãos e limpem os corações. O coração é o quê? É a motivação. Então, muitas vezes a pessoa pode até fazer o bem, mas a motivação é de fazer o mal. Então, o Tiago está dizendo, olha, purifique as suas ações daquilo que você faça. Purifique isso aí, porque tem muita gente fazendo as coisas, mas é para prejudicar, é para fazer o mal. A motivação é essa. O Tiago está dizendo, ó, purifique as suas ações, lave as suas mãos, tire as coisas más das suas mãos e limpe o seu coração, limpe as motivações, tire os maus desejos do seu coração. É isso que ele está falando, de ter uma transformação interior. O verso 9, Tiago vai dizer o seguinte: fiquem tristes, grite e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Aqui no versículo 9, Tiago está exortando a gente a buscar a humildade, o arrependimento. Devemos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos. Então ele está nos encorajando, nos incentivando a nos lamentar pelos nossos pecados. Sabe, não tem que ficar feliz porque você erra, porque você é pecador, não. Puxa, se lamentar, meu Deus, me perdoa porque eu sou uma pessoa tão ruim assim. Perdoa, Deus, que eu sou uma pessoa que faz tanta coisa que não agrada o Senhor. Então ele fala da importância da gente se arrepender dos nossos pecados. Por quê? Porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados, o próprio Deus, ele vai nos honrar, nos purificando, e ele vai trazer exaltação para a gente, que é o que a gente vai ver no verso a seguir. Ele diz assim: humilhe-se diante do Senhor,
e ele os colocará numa posição de honra. Então, no verso 10, Tiago está falando da importância da gente se humilhar diante do Senhor. As pessoas dizem assim, os humilhados serão exaltados. Está errado. Os humilhados não vai ser exaltado coisa nenhuma. A Bíblia diz, se humilhe diante do Senhor. É você que tem que se humilhar. E Deus vai te honrar. Não fica nesse negócio, porque fulano me humilhou e Deus vai me honrar. Vai não. Deus não vai te honrar não. Agora, se humilhe diante de Deus, que Ele vai te honrar. A Bíblia diz, se humilhe diante de Deus, é o que o Tiago está dizendo. E Deus vai te colocar numa posição de honra. O próprio Deus vai te exaltar. Quando? Quando você se humilha. Tá certo? Então, a humilhação, ser humilde, é o caminho para a exaltação. Vamos lá. Verso 11, Tiago vai dizer o seguinte, meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou julga estar falando mal, Vamos lá, de novo, né, que eu enganchei aqui. Verso 11 diz assim, meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois, se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é aquele que a julga. Aqui no versículo 11, Tiago vai nos advertir aqui contra a fofoca. Ele fala, sai fora, fica falando mal dos irmãos aí, sai fora da fofoca, julgamento negativo, ainda mais dos irmãos em Cristo. Ele fala, puxa, você julga seu irmão em Cristo? E ele fala que quando você fala mal de alguém, você está criticando a lei de Deus, você está julgando a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus ensina o quê? Amar uns aos outros, respeitar as pessoas. Então, quando você julga, quando você faz fofoca do seu irmão, quando você fala mal do seu irmão, você está julgando a lei de Deus. Você está julgando, você está criticando a lei de Deus, que é amar uns aos outros, que é amar o próximo, que é respeitar as pessoas. E Tiago nos mostra aqui que quando a gente nos coloca no lugar de juízes, quando nós fazemos isso, julgando uns aos outros, nós estamos nos colocando no lugar de juiz, que não é o nosso papel. Você não foi chamado, eu não fui chamado para ser juiz, nem julgar nenhuma pessoa. Então para com isso. É o que o Tiago está dizendo, cuidado, viu? Verso 12. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Vixe, Tiago agora pegou pesado, viu? Tá vendo aí? Então ele está mostrando que Deus é o único que faz as leis, o único legislador. Ele é o único e verdadeiro juiz e o único que tem o poder de condenar e de salvar. Deus é o único. Aí, muitas vezes a gente fica julgando as pessoas. Aí o que acontece? A gente está querendo ocupar o lugar de Deus. Só Deus é juiz. Nós temos que lembrar que nós somos criaturas e Deus é o Criador. É Ele que tem o poder de julgar. É Ele que tem o poder de salvar e de condenar. Não é nós, não. Então o julgamento pertence a quem? Pertence a Deus. É unicamente, exclusivamente dele. Só Deus é que pode julgar e condenar as pessoas. Então para de julgar, para de falar mal do seu irmão. Para de falar mal das pessoas. E se vir alguém falando mal das pessoas, sai fora. Sai fora dessa pessoa, porque você vai compartilhar do pecado dela. Você tá no bolo aí. Sai fora de gente fofoqueiro. É uma praga, a fofoca é uma praga. É uma maldição na sua vida. Verso 13. Agora escutem. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Olha o que Tiago está dizendo aqui, no versículo 13, sobre essa presunção humana em relação ao futuro, né? A pessoa faz um plano sem levar em conta a vontade de Deus. Ele está dizendo, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tiago, rapaz, coitado de vocês. Vocês nem colocaram em conta aí a vontade de Deus, dizendo se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Que tem muita gente que faz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso e aquilo outro. Rapaz, não é assim não. Isso é presunção humana, rapaz. Isso aí você está errado. Todos os planos que for fazer tem que botar a vontade de Deus no meio aí, no início, né? Nem no meio, é no início, a vontade de Deus no início. Vamos ver o verso 14, ele vai abordar mais sobre isso. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por um tempo e logo depois desaparece. Aqui no versículo 14, Tiago vai nos lembrar da brevidade da vida, quanto que a vida é breve. A nossa existência aqui, ele fala que é como vapor, como uma neblina. Aparece e logo desaparece. Então o amanhã ele é incerto.
A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus e colocar os seus planos, os meus planos, os nossos planos. Precisamos aprender a colocar os nossos planos na vontade de Deus. Meu Deus, meu plano é esse. Se for da tua vontade, Senhor, abençoa que vem dar tudo certo. Então, porque a vida é breve, a gente não sabe do dia da manhã. Então, coloca diante de Deus, meu irmão. Apresenta a Deus para saber se é da vontade dele. Vamos ao verso 15. Verso 15, Tiago vai dizer o seguinte: o que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Meu Deus, é o que a gente falou, é forte demais. Olha o que Tiago está dizendo: reconheça a soberania de Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Se Deus quiser, nós temos que colocar primeiro, se Deus quiser, nós estaremos vivos e vamos fazer isso e aquilo. Mas é se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, você não faz nada. Se Deus não quiser, eu não vou em lugar nenhum, eu não faço nada. Então é se Deus quiser. Se Deus quiser, nós faremos. E se Deus não quiser, amém. Ele sabe, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é melhor. Então, olha o que o Tiago está dizendo. O que vocês devem dizer é isso. Se Deus quiser, ponha isso em prática. Tudo que você for fazer, um projeto, um plano, se Deus quiser, e eu estiver vivo, vai acontecer assim, 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 mas e se Deus quiser, se for da vontade dele. Vamos para o verso 16, penúltimo versículo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Olha o que o Tiago está dizendo. A autoconfiança, orgulhosa. Você já viu gente orgulhosa se gabando? Ah, porque eu isso, eu aquilo, eu tenho isso. Ah, porque eu posso isso, eu posso aquilo. Porque isso... O Tiago está dizendo, vocês são orgulhosos. Vocês vivem se gabando. E tudo isso é mal. O Tiago está dizendo, isso aí é mal, isso aí é destruição. Essa autoconfiança no dinheiro, nas amizades, em tudo. Puxa, isso aí vai contra a vontade de Deus. Isso aí é uma atitude maligna. Isso aí vai contra a humildade cristã. Nós não temos que ter orgulho, nós não temos que ser presunçosos, nós não podemos nos gabar de nada. Meu irmão, é a misericórdia e a graça de Deus na nossa vida. E fora isso, não sobra mais nada. Vamos lá. Verso 17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Que pancada violenta, hein? Essa foi violenta. Olha o que o Tiago está dizendo. Que aquele que sabe fazer o bem, você que sabe fazer o que é certo, fazer as coisas certas, fazer o bem e não faz. Tiago, você está dizendo que a pessoa que faz isso está cometendo pecado. Então, olha a importância de fazer as coisas certas. A pessoa que sabe o que tem que fazer, que é certo e não faz, Tiago fala que isso é pecado. A pessoa sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Então a omissão, ser omisso, a pessoa que é omissa, sabe fazer o que é certo, sabe que o bem que tem que fazer e não faz é omissa, você está pecando. Então sai fora, não seja omisso. Sabe fazer o bem? Faça o bem, para que você não viva uma vida de erro, para que você não seja condenado por conta da sua omissão. Não seja omisso. Sabe fazer o bem? Faça o bem. Se não sabe, pede a Deus que Deus vai te ensinar. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Tiago 4, só vai até o verso 17. Como tem sido esclarecedor esses estudos, e eu peço você que compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Peço você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal no YouTube, Bispo John Kennedy. Você que não me segue na minha rede social, no Instagram, Bispo John Kennedy, me segue lá, nos ajude a compartilhar a mensagem do reino. E se Deus quiser, o que nós aprendemos? Se Deus quiser, nós teremos a oportunidade de estar novamente compartilhando com vocês outras meditações de Tiago 5, ainda falta Tiago 5, capítulo 5, para a gente poder estar finalizando aí o livro de Tiago. E você que ainda não acompanhou os outros capítulos, lá no YouTube tem todos os vídeos com todas as explicações de Tiago. Então você pode estar acompanhando não só de Tiago, como também de outras cartas da Bíblia, de outros livros. Então você pode estar acompanhando lá, tem pregação, tem material da gente. Compartilha e que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, que haja paz e harmonia por onde você passar. Que Deus abençoe.